Olá, tudo bem? Vamos dar início ao nosso segundo módulo, Organização do Trabalho Docente. O que vem à cabeça de vocês quando a gente traz essa temática, Organização do Trabalho Docente? Bom, vocês devem pensar que como é que o professor organiza o seu trabalho? Qual é o instrumento que ele utiliza para organizar o seu trabalho? Com certeza é o planejamento e o plano de aula, certo? Então, nessa unidade, o que nós vamos trabalhar? Eu vou apresentar um texto para vocês. É um texto um pouquinho extenso, mas é importante que vocês leiam esse texto, porque a partir desse texto aqui que vocês vão estar munidos, aliás, de informações para que a gente possa trabalhar os conteúdos posteriores. Eu sei que vocês podem dizer assim, lá tem mais texto, mas vocês estão percebendo que a gente está tendo o cuidado de trabalhar com várias estratégias para não deixar monótono. Então, como esse conteúdo vocês precisam ter uma apreensão muito grande de alguns conceitos que vão fundamentar vocês nas atividades práticas, eu achei mais interessante, pensei, achei mais interessante apresentar-lhes um texto para que vocês leiam esse texto. Bom, o que esse texto aborda? O texto, primeiro, ele começa com uma definição do que é planejamento. E ele traz várias reflexões acerca do que é planejamento. Depois, ele vem trazendo as dimensões técnicas e políticas do planejamento que vão se coadunar com algumas daquelas dimensões, das dimensões do trabalho docente, que nós já trabalhamos em aulas passadas. Depois ele vai abordar quais são as etapas do planejamento. Seguidamente, vocês vão se deparar com os requisitos ou critérios para o planejamento de ensino. Quais são os critérios que a gente tem que levar em consideração quando a gente vai fazer um planejamento de ensino? Quais são os elementos do planejamento de ensino? Tudo isso vai ser abordado nesse texto. Os elementos do planejamento de ensino vocês devem saber que são os objetivos, são os conteúdos, a metodologia e a avaliação da aprendizagem. Então, mas o texto vai trazer uma questão bem interessante sobre esses elementos, explicando cada um desses elementos, inclusive quando ele está trabalhando na metodologia de ensino, ele vai trazer algumas técnicas, vai apresentar para vocês, o autor, algumas técnicas de ensino. E com essas técnicas de ensino, ele vai fazer uma breve descrição do que são as operações do pensamento que são trabalhadas nessas técnicas, os procedimentos para a realização da atividade e mais importante, como deve ser a avaliação e os critérios que podem ser utilizados para essa avaliação. É um texto bem interessante, é um texto que não é produção minha, é de um material que foi trabalhado na educação à distância, que eu conheço, muito interessante. É um documento que é validado por mim, que eu sou conhecedora da área, e depois nós vamos trabalhar a avaliação da aprendizagem. E é interessante que esse texto traz a avaliação da aprendizagem dentro da perspectiva da tendência liberal e tendência progressista ou libertadora. E ele traz um comparativo bem interessante para vocês se apropriarem disso aí. É interessante, prestem bem atenção, que todos os conteúdos que a gente vai trabalhando, eu vou estar abordando de uma forma, trazendo à baila esses conteúdos que foram sendo abordados ao longo do curso. E depois ele vai trazer o que são tipos de planejamento. E é interessante que ele faz uma reflexão bem profícua sobre a questão da diferença entre planejamento e plano de ensino. Isso é uma coisa que tem que estar muito claro para vocês. Vocês vão ter, é um texto um pouquinho denso, claro. Eu tive cuidado de programar direitinho o período que vocês poderiam utilizar para aprender esse conteúdo. E depois que vocês vão ler esse conteúdo, eu vou dar 2 aulas para vocês. E depois vocês vão elaborar
slides sobre o texto. Atentem que os slides não são livros. Eles têm que ter um entendimento, uma síntese do que vocês entenderam. Uma síntese. Imagine que vocês vão trabalhar esse texto, vocês vão explicar esse texto. Até então, eu não estou pedindo uma gravação de áudio, estou pedindo somente uma produção. E essa produção vai ser individual dos slides. Para quê? Para que eu possa perceber se vocês tiveram uma compreensão do texto. Eu não quero, é importante deixar claro que eu não quero trechos copiados do texto. Eu quero que vocês coloquem interpretações suas, digamos assim, em outras palavras, como se fosse um resumo de vocês, só que eu quero em forma de slides, abordando quais são as informações mais pertinentes que vocês poderão colocar, ok? Eu continuo tendo, eu tive um problema na terça-feira de conexão, que eu não pude estar online, mas os nossos encontros continuam sendo às terças-feiras, os nossos plantões, e eu estarei à disposição de vocês, ok? Bom trabalho e um abraço a todos.